Boa noite a todos, sejam bem-vindos a esta casa. Antes da gente fazer as reflexões do Evangelho, vou passar alguns recados bem rápidos. Primeiramente falando que nós temos disponível uma biblioteca aqui na casa, caso alguém tenha interesse em busca e leitura de algum livro, só ir lá atrás na secretaria e pode retirar o livro de maneira gratuita. Bom, você tem um prazo de 30 dias para ler o livro e, posteriormente, caso não dê tempo, você pode adiar por mais 30 dias. Tá? O segundo recado é sobre as nossas atividades no sábado. Sábado, no período da manhã, das 9 às 10, nós temos a atividade de evangelização infantil. É um momento que as pessoas que têm filhos, afilhados, enfim, netos, podem trazer as crianças, digo crianças até os 14 anos, para poder fazer essas atividades de evangelização. São atividades lúdicas que têm o propósito de iniciar crianças e pré-adolescentes não vou dizer na doutrina espírita, mas nos ensinamentos cristãos. Tá? Por isso o tema é evangelização infantil. E também há o atendimento para os adultos, com o Evangelho, a palestra pública, a reflexão que nós fazemos aqui, bem como os passos que são aplicados durante a semana. Então, se porventura vocês conhecerem alguém que tenha criança, ou mesmo quando não puderem vir no dia da semana, entre as 9 e as 10 no sábado, qualquer pessoa pode vir também assistir o Evangelho e tomar o passe. Tá bom? Vamos então, nesse momento, serenar nossos pensamentos, acalmar o nosso coração, as nossas emoções, buscar nos desprender de todas as atividades fora desta casa, entrando em sintonia com o nosso Deus Criador maior, com o nosso Mestre Jesus, com os nossos amigos da espiritualidade, nossos mentores queridos, que sempre buscam nos acompanhar, nos intuir. E nesse momento sublime que estamos todos aqui reunidos, busquemos refletir sobre as palavras, os ensinamentos que faremos no dia de hoje. Busquemos não só apenas isso, mas fazer com que essas reflexões de cada um de nós, esses exemplos do nosso Mestre Jesus também façam parte de nossas práticas cotidianas. E assim, gratos a Deus e a esses amigos espirituais, por estarmos aqui mais esta noite, buscando o alimento para o nosso espírito, agradecemos a oportunidade e louvamos a Deus a prece que Jesus deixou quando esteve entre nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações da vida, e ajude-nos a nos livrar de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Pois bem, hoje nós vamos fazer uma reflexão do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema é honrai vosso pai e vossa mãe. Eu vou fazer uma reflexão geral desse capítulo, mas eu vou me focar em 3 itens. O primeiro, que é uma citação do Decálogo de Moisés. O segundo, que é uma passagem de Jesus que está em Mateus. E o terceiro, que nós vamos fazer uma reflexão sobre o que Kardec define como parentesco corporal e parentesco espiritual. Eu vou pedir licença para vocês para poder ler o primeiro Decálogo, que está no
no Êxodo da Bíblia, que diz o seguinte: honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes por muito tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Esse é o segundo mandamento do Decálogo de Moisés. E a passagem que está em Mateus, capítulo 12, versículo 46 e 50, e também está em Marcos, capítulo 3, versículos 20 a 35, é um pouco mais longo, mas eu também vou ler na sequência para a gente fazer a reflexão desses dois trechos juntos. Chegando à casa, reuniu-se uma multidão de tão grande de pessoas que nem mesmo puderam completar sua refeição. Quando seus parentes ouviram isto, saíram para o prender, pois diziam, ele tinha perdido o espírito. Então Jesus estava chegando em casa, e tinha uma multidão enorme, e os parentes, ao ver isso, foram atrás de Jesus no intuito de prender, dizendo, olha, ele perdeu o espírito. A palavra perdeu o espírito significava na época ele ficou louco. Tá? É estranho para a gente, perder o espírito, dá uma impressão assim, ele morreu, ou coisa do tipo. Então, esse primeiro trecho define-se isso. Estava em casa, reuniu uma multidão de pessoas na frente da casa, e os familiares foram lá para prender ele, dizendo, olha, ele ficou louco. E aí eu continuo. Entretanto, sua mãe e seus irmãos chegaram, ficando do lado de fora, e o mandaram chamar. O povo estava sentado ao seu redor e disseram, vossa mãe e vossos pais que estão aqui fora vos chamam. Mas Jesus lhes responde, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para aqueles que estavam ao seu redor, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois quem quer que faça a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, fazendo uma reflexão sobre essas duas passagens, nós temos dois momentos diferentes. Primeiro, é o que nós espíritas consideramos como a primeira revelação divina, que é o decálogo das leis morais de Moisés. Moisés não apenas teve as leis morais, mas também teve as leis civis, as leis de Italião. Mas ele é o responsável, todos que conhecem a história, de ir lá no Monte Sinai e receber o decálogo, as placas com os 10 mandamentos. O segundo mandamento nos traz uma mensagem direta e objetiva, tá? Muito antes de Jesus estar conosco na terra. Diz, olha, nós temos a obrigação de cuidar dos nossos pais. Nós, como os filhos, temos a obrigação de cuidar dos pais. Ter amor, ter respeito, ter atenção. O filho que não faz isso, ou o pai que não cuida do filho, está descumprindo com o mandamento divino, como Moisés cita no primeiro trecho. Aquele que não faz isso não vai chegar no lugar que o Senhor preparou. No segundo momento, nós temos uma outra situação. Nós temos Jesus que está em casa, onde está reunido, não se diz se é a casa dele ou não está indefinido, onde ele está numa casa. E ele não consegue nem fazer refeição, tem uma multidão de gente. E aí o que acontece? Os familiares dele chegam e falam, olha, vamos parar com isso. Uma bagunça aqui, ele está louco, Jesus está louco. É o que diz na passagem. E aí ele, ao ser questionado sobre isso, que os pais e as mães, os pais, a mãe e os irmãos estão atrás dele, ele fala, quem são meus pais? Quem são meus irmãos? Meus irmãos, minhas irmãs, meu pai, minha mãe, são aqueles que estão aqui comigo, que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Num primeiro momento, quando a gente analisa essa passagem de Jesus, e principalmente os céticos, eles chegam à conclusão de que Jesus menosprezou a sua família, maltratou a sua família.
se você ler de uma maneira muito objetiva e com pouca abstração, com pouca reflexão, dá aparentemente, nossa, Jesus falou isso com os irmãos, com a própria mãe. Que ser filho de Deus é esse, né? Muitos céticos fazem essa crítica, mas se nós observarmos, é justamente o contrário. Jesus, ele se aproveitava de todas as situações do cotidiano para poder ensinar. E o que ele fez? Ele aproveitou essa situação para questionar o conceito de família, dizendo o seguinte: a minha família é vocês que estão aqui buscando aprender, buscando seguir a vontade do meu Pai maior, que é Deus. Porque Deus é o nosso Pai. E todos nós somos irmãos perante Deus. Porque todos nós somos criados de maneira igual, simples e ignorante pelo mesmo Criador. E cabe ressaltar que na época de Jesus, também como na época de Moisés, como também até hoje, o que nós entendemos inicialmente como conceito de família é a ligação consanguínea. Nós valorizamos até hoje, e a própria justiça também define como família, o indivíduo que possui uma ligação consanguínea. Hoje está sendo muito discutido isso, não vou entrar no mérito jurídico, até porque eu não entendo. Mas nós usamos até hoje muito aquele termo: ele é sangue do meu sangue. Ele não pode fazer isso porque ele é meu sangue. Ele não pode torcer para um time de futebol porque ele faz parte do meu sangue. Ou ele não pode fazer isso ou aquilo. Todos nós temos situações como exemplo para trazer para nós essa reflexão. Mas vamos analisar Jesus nessa passagem. Jesus ficou a maior parte da sua vida distante da sua família. Nós não vemos em nenhum momento, não apenas no Novo Testamento, mas como na própria biografia de Jesus, do ponto de vista histórico, qualquer irmão de Jesus que tinha ou teve afinidade com ele. Os irmãos de Jesus não compreendiam Jesus. Eles não eram espíritos à altura de Jesus. Ao contrário, tanto é que nenhum dos irmãos de Jesus se tornou apóstolo de Jesus. Não se vê em nenhuma citação. E ao contrário, achavam que Jesus era louco. Boa parte do que se sabe dos irmãos de Jesus dizia que se conviver, muitos a história sequer descobriu o nome, e que Jesus, do ponto de vista dos seus próprios irmãos, ele era considerado um louco, um sonhador, enfim. E Jesus, nessa passagem narrada por Mateus, ele, de uma maneira muito sensível, ele não despreza a sua família sanguínea, vamos dizer assim, mas ele diz: olha, a família é muito mais que isso. Nossa família é universal. Nosso Pai é um Pai só. Todos nós somos irmãos, independente do papel de que cada espírito está fazendo neste momento. Nossos pais biológicos, nossos filhos biológicos, são nossos irmãos. Os nossos pais são aqueles espíritos no qual Deus confiou a responsabilidade de nós encarnarmos para Ele ajudar na nossa evolução. E os nossos filhos são a mesma coisa. São espíritos que vieram para nós com a nossa responsabilidade de ajudar no progresso espiritual. E vice-versa. Porque muitas pessoas que são pais modificam totalmente a vida quando têm filhos. Ou para melhor ou para pior. Enfim, não vou entrar nessa discussão. E nós também temos situações antagônicas, que não tem nada a ver com as leis divinas.
mas que são comportamentos da nossa condição espiritual. Existem alguns pais que não cumprem sequer aquilo que Moisés coloca lá no 2º mandamento: o dever de cuidar dos pais. Geralmente os filhos fogem, descuidam dos seus deveres como filhos, assim como muitos pais descuidam ou fogem dos deveres de pai e não fazem o que deveriam fazer. Que aquilo que Jesus falou: olha, meus irmãos são esse, nosso pai é aquele, é aqui que nós temos que focar. Entende? Mas como eu disse, nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para refletir. Cabe à lei de causa e efeito fazer o que se faz, cada um, como diz Jesus, segundo as suas obras. O que é importante para nós é justamente frisarmos essa passagem. Primeiro, entender que Jesus não está cometendo pecado nenhum, em nenhum momento menosprezando sua família. Que ele estava de maneira didática questionando o conceito de família sanguíneo para colocar como família uma concepção mais ampla de afinidade. O que é afinidade? Afinidade são os critérios subjetivos, ou seja, nossos, pessoais, que nós temos para estabelecer a relação com alguma coisa. Então, eu gosto de um time de futebol, porque eu tenho afinidade com aquilo. Eu gosto de tal música, porque o meu espírito tem afinidade por causa disso. Tá? Mas os pais influenciam, a gente vai chegar lá. Mas a escolha é sempre nossa no final. Porque, por exemplo, como eu comecei brincando, meu pai não tinha o mesmo time de futebol que eu. E nem minha filha tem o mesmo time de futebol que eu. Então, quer dizer, entende como é que é a afinidade? Eu usei futebol propositadamente. E o que o Kardec faz? O Kardec, no item 9, ele vai falar que existem 2 tipos de parentesco. Ele divide o parentesco em 2 conceitos. A parentela corporal, que é aquela que nós temos a ligação corporal, que nós temos a ligação consanguínea, o nosso pai de sangue, nossa mãe de sangue, e a parentela espiritual. O que é a parentela espiritual? Somos todos nós, porque, como eu disse, todos nós somos irmãos filhos de um pai só, independente de religião, de língua, de gênero, ou seja, qualquer outro tipo de critério que queira se separar do ponto de vista social. Então, a parentela espiritual, ela vai se dar por uma ligação que nós temos espiritualmente. E o que faz essa ligação espiritual? A afinidade. Quando Jesus fala assim, eis aqui minha mãe e meus irmãos, é que ali ele estava com a sua parentela espiritual. Eles estavam num momento de afinidade com o qual todos aqueles estavam buscando refletir sobre o nosso Pai maior. Ele estava junto com aqueles que estavam buscando fazer a vontade de Deus. Por isso que ele fala na sequência: esses são meus irmãos, essa é minha mãe. Estão conseguindo fazer essa reflexão? É muito importante o Espiritismo fazer essa reflexão baseado nessas revelações divinas. Por quê? Porque ela amplia o nosso conceito de família, ela modifica a forma de nós enxergarmos as coisas, ela modifica o nosso conceito de pai e filho. Porque, na verdade, o que faz o vínculo entre os pais e o filho? É o amor? É o ódio? É o sangue? O que determina a sua relação como filho e como pai, ou como irmão, ou como qualquer outra parentela consanguínea? É o fato de você ter o mesmo sangue? Eu acredito que não. Porque quantas situações nós vivenciamos em que filhos não falam com pais não falam com filhos,
E isso acontece em todas as famílias. Eu falo em todas, tá? Eu não conheci nenhuma família que todo mundo se dá bem. Não? Então, quando Jesus faz essa reflexão, ele amplia o conceito. E ele, naquele momento, naquela compreensão que nós como espíritos tínhamos da época, era muito importante. Mas muitos até hoje, inclusive, acham que Jesus foi maldoso com os pais. Então, nós temos que deixar muito claro, porque para nós, baseado na revelação dos Espíritos, e depois eu vou fazer essa reflexão com vocês no livro dos Espíritos, nós entendemos que pai biológico são aqueles que apenas nos fornecem condições biológicas para a formação do nosso corpo. O que vai determinar se ele vai assumir o compromisso perante Deus de ajudar no nosso progresso espiritual é o livre-arbítrio dele. Que aí vai definir, inclusive, se ele é um pai presente, se ele está conosco. Eu falo pai no sentido de hábito mesmo, tá? Isso serve para a mãe, isso serve para todos a parentela biológica. Entende? Não é o sangue que vai definir a condição e o dever. É o espírito, é o caráter do espírito que vai definir isso. Porque o que acontece? É óbvio, o espírito que habita um corpo hoje, ele já existe muito antes da formação do corpo. Nós não viemos aqui por acaso, a cegonha vem... Não. Tem uma programação. Não? É óbvio, não teria sentido, não existe acaso. Como diz no livro de André Luiz, o acaso é apenas uma palavra que Deus inventou, ou deixou a gente inventar para não ter que explicar tudo. Até porque a gente não entende. Então tudo tem um propósito de ser. No livro dos Espíritos, no livro 1, no capítulo 4, convido vocês depois para fazer essa reflexão, tem um capítulo um item chamado parentesco e filiação. E Kardec faz a seguinte pergunta para o Espírito: os pais transmitem aos filhos uma porção de sua alma? Os pais transmitem aos filhos uma porção de sua alma, ou limitam-se a dar-lhe a vida animal, a que uma nova alma mais tarde venha acrescentar a vida moral? Deixa eu explicar a pergunta para vocês. A alma seria nós encarnados, tá? Segundo a definição de Kardec. Então nós, como encarnados, transmitimos para os nossos filhos algo de nós como alma encarnadas, ou transmitimos apenas a parte material? Transmitimos a parte moral junto com a parte material? Resumidamente a pergunta é essa. E os Espíritos respondem aqui: dão-lhe apenas a vida animal, porque a alma é indivisível. Eu não dou um pedaço meu para um filho, do meu espírito, das minhas virtudes, dos meus defeitos. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes, e pais inteligentes podem ter filhos estúpidos. Está aqui a resposta. Mas sabe o que é? A ciência falou que nós transmitimos e que existe uma possibilidade. Sim. Tem 48 cromossomos, né? 48? Não lembro. 46. 46. 23, 46. Isso, 23 e 23. Óbvio que isso acontece. A genética está aí para provar. Mas olha que interessante. O que faz unir, então, um espírito ao outro? Se a carne não é o que dá o vínculo. O que faz unir um espírito com o outro, a família com a outra, são os laços de simpatia, de afinidade, ou, dependendo do caso, mesmo de antipatia que se existia anteriormente. Os espíritos se unem por amor, que é raro,
na condição que nós estamos, ou se unem por compromisso, para aprender a amar. O corpo, como diz Kardec, procede do corpo, e o espírito não procede do corpo, é uma coisa à parte. Ele se junta, nós reencarnamos, viramos almas encarnadas, mas o corpo é uma coisa, o espírito é outra, eles só se unem. E aqui na pergunta 207, um pouquinho mais para frente, tem uma outra situação. 207. Os pais transmitem muitas vezes a seus filhos a semelhança física. Eles também lhes transmitem alguma semelhança moral? Olha o que os espíritos respondem. Não, uma vez que tem almas ou espíritos diferentes. O corpo procede do corpo e o espírito procede do espírito, como eu disse a vocês. Entre os descendentes das raças, apenas consanguinidade. Você pode ser a cara do seu pai, da sua mãe, mas às vezes a personalidade não tem... Às vezes não, na maioria das vezes. Não tem nada a ver. Eu brinquei com o futebol, mas poderia ser qualquer outra coisa. Não tem nada a ver. Na 207, Arne continua. De onde vêm as semelhanças morais que existem algumas vezes entre pais e filhos? Que aí veio a pergunta, né? Que acho que todo mundo está acostumado. Mas como assim? Mas tem um pai que é... Tem filho que imita os mesmos defeitos do pai, né? Então aqui os espíritos respondem o seguinte... São espíritos simpáticos atraídos pela semelhança de suas tendências. Vou repetir. São espíritos simpáticos atraídos pela semelhança de suas tendências. Não é que eles puxou o pai. É que são espíritos que já estão ali, vamos fazer o seguinte, eu vou voltar na próxima, estou dando uma suposição, tá, gente? Na próxima, assim, eu vou reencarnar, você vai vir meu filho. Nós temos o mesmo problema, os dois são alcoólatras. Nós dois temos aí históricos, 3 encarnações que a gente se embriaga nos vinhos da Idade Média. Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar mais 2. Vai dar problema. Eu vou voltar e vou me segurar. Se tiver ruim, você vem e me ajuda. Porque a gente sabe que filho modifica a vida da gente. Para melhor, às vezes para pior. Ou às vezes a gente sobe, enfim, cada um tem uma história, cada história é um livro. Então o que acontece? Eles vêm com a mesma afinidade para se ajudarem ou para enfrentarem junto o mesmo mal que eles têm que passar, ou para resgatarem junto uma situação que deixaram de viver lá atrás. Não dá para você generalizar. Se alguém estiver generalizando isso, desculpa, gente, não acreditem, porque não dá. Eu acho que eu vim porque a minha mãe ou meu pai... Não, eu vim porque Deus quis, isso não importa, tem que progredir. Entende? Se a gente parar para pensar nisso, você não vai viver. Além de você se preocupar com uma coisa que você não tem explicação, você vai perder tempo da sua existência que você tem que progredir, tentando descobrir. Porque no final o que vai acontecer? Todo mundo vai desencarnar, todos nós somos irmãos, filhos de Deus. Na próxima existência, seu pai... daquela existência vira filho de uma família que você nem conhece, o seu marido ou a sua esposa reencarna com outro sexo e vai reencarnar no país a 15 mil quilômetros de distância, e aí? Entende quando Jesus fala que uma família é uma coisa só? É a humanidade? E continuando aqui na 208, que também faz parte disso, para mim não fugir muito do tema, o espírito dos pais tem influência sobre o filho após o nascimento? Olha só, o espírito do pai tem influência do filho após o nascimento? Há uma influência muito grande. Como já dissemos, os espíritos devem contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm como missão o de desenvolver seus filhos pela educação. É para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. É isso que os espíritos escrevem aqui. O espírito ele tem a sua personalidade, mas a partir do momento que ele nasce, você tem um dever de o quê? De levar ele ao progresso espiritual. Se você falha nisso, você vai ser culpado. Como assim culpado? Sim, você assumiu isso. Você fez um filho, você assumiu isso. Não estou dizendo biologicamente, não, ele não vem por acaso.
Ele é planejado lá atrás. A concepção é a última coisa que acontece. É só pegar os livros da André Luiz. Quando, vamos dizer biologicamente, houve a concepção, o espírito já está preparado há muito tempo para vir. Então o planejamento começa lá, não é aqui. Nós achamos que planejamos. Entende? Muitas vezes a gente já sabe que vai ser pai 6 meses antes de ter a concepção. Mas enfim, leiam. Só estou fazendo essa reflexão para mim não fugir muito do tema. Vou continuar. Na 209 ele diz o seguinte: por que pais bons e virtuosos geram às vezes filhos de natureza perversa? Melhor dizendo, por que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para animar seu filho? Ou seja, o pai maravilhoso faz de tudo pelo filho, dá uma base religiosa, tem postura moral elevada, e aí o filho não se simpatiza. Olha a resposta. Um espírito mau pode pedir pais bons, na esperança de que seus conselhos o orientem a um caminho melhor, e muitas vezes Deus concede isso. Às vezes você pode receber um espírito, e na família é fácil observar isso. Com sensibilidade de tempo a gente começa a perceber. E não fazer nenhum julgamento moral, né? É só a gente analisar as nossas próprias famílias. Se vocês tiverem, isso é a mesma coincidência. Isso, inclusive, está no livro de Emmanuel, que ele diz o seguinte: na família sempre vai ter um espírito que vem de uma outra condição, que não faz parte, mas que vem progredir com aqueles da família que são mais elevados. Existe o inverso. Existe aquele outro que é mais elevado, que ajuda a progredir a família toda. Existe aquele que não tem nada a ver com a família, não liga para isso. Existe outro que briga com todo mundo. Existe outro que quer amar todo mundo ao mesmo tempo, mas ninguém ama ele. Então nós temos diversas situações que mostram exatamente as diferentes tipos de espírito que vivem na nossa família. Mas no geral, há uma harmonia porque há uma afinidade. Quando eu digo afinidade, não é só de virtudes, mas afinidade de defeitos. Entendem? Então os espíritos trazem essas informações e nos mostram que as ligações familiares, por exemplo, são muito complexas, mas que existem coisas em comum que nós sabemos explicar ou não, que determinam cada pessoa que está no nosso lado. Chico Xavier dizia para a gente que ninguém erra de endereço. Todo mundo está na família que necessita e que merece. Não está nem na melhor nem na pior, é que necessita e que merece. Então, o parentesco corporal pode possuir afinidade, pode, mas não é uma regra. Pode possuir contradições, mas também não é uma regra. Ou pode ser que não tenha relação nenhuma conosco como espíritos. Às vezes eu estou numa família que eu reencarnei no meio do povo a primeira vez, ou estou reencarnando há 10 vezes e a gente não consegue se acertar. Enfim, cada caos é um caos. E olha que interessante, como a família espiritual se amplia. Porque nós criamos nas nossas existências vínculos que mostram que amigos passam a ter papéis e muitas vezes cumprir coisas que a família não cumpre. Olha que interessante isso. Eles passam a ser os nossos confidentes, nós chamamos nossos amigos de irmãos. E olha como é que a família, o conceito que Jesus lá atrás explica, ele se amplia. Há pessoas que são fora da nossa ligação consanguínea, que nos dão muito mais amor, ensinam muito mais coisas que os nossos próprios pais ou qualquer outro familiar. Todos nós temos alguma história disso. Então essas situações nos mostram que a família corporal é ligada ao sangue, mas que a família espiritual ela é todos e é ligada por nossa simpatia. Porque os laços de sangue vão se extinguir com o tempo. Eles acabam. Agora o que vai ficar
é a afinidade que nós temos, é o amor. Se a ligação é só sanguínea, corporal, se você é só meu filho, minha mãe, enquanto está aqui nesse teatro da terra, bem, senão ela vai se desligar com o tempo. São os espíritos que se amam ou se odeiam. Não é o nosso corpo que ama ou odeia. O corpo não tem sentimento. É o espírito. Então a família corporal e a família espiritual pode ser uma só, mas não é uma regra. O que vai estabelecer é sempre o amor. E o que Jesus passa nessa passagem é justamente isso, que nós devemos nos ligar por afinidades, por amor, e não por mérito e comodismo social. Nós temos que criar ligações que são eternas, que são duráveis, e é só o amor, o sentimento, que vai fazer essas ligações. Se no caso contrário, essas ligações não existem. Elas passam apenas por conveniências. E o nosso grande objetivo aqui no planeta é justamente isso: aprendermos a amar uns aos outros. Aprendemos a ser uma família universal, independente de qualquer tipo de questão ética, biológica. E todos nós buscarmos uma coisa em comum: seguir as leis divinas do nosso Pai Criador. E eu finalizo por hoje porque eu acho que eu me empolguei e o tempo ficou extremamente curto. Mas fiquem todos com a reflexão. Uma boa noite. Vamos então nesse momento elevar o pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais que estão aqui presentes conosco nesta casa, e todos unidos num só pensamento, num só desejo. Busquemos agora sentir a energia emanada desses espíritos, que nesse momento atinge a nossa sala, envolve o nosso corpo, acalma nossas células físicas, o nosso corpo espiritual. E nesse momento, os nossos pensamentos ficam apenas em torno dessa energia que nos ilumina, que nos traz uma sensação de paz, de alívio, de leveza, na certeza que Deus dá a cada um de nós aquilo que necessitamos. E neste momento, energizados, vamos até os nossos lares, com esta energia de paz, de amor que nos foi cedida com as bênçãos de Deus. E repartimos essa energia a todos aqueles que estão nos nossos lares. Pessoas, animais. E essa energia envolve toda a psicosfera do nosso lar, atingindo todas aquelas pessoas que amamos e mesmo aquela que ainda não compreendemos. E se porventura tiver no plano espiritual algum irmão em nosso lar que não tenha o propósito do bem, que essa equipe espiritual que nos acompanha em pensamento até os nossos lares possa encaminhá-lo para um lugar onde ele possa ser acolhido. E ainda em pensamento os nossos lares, emanamos essa energia a todos aqueles que vierem em nosso pensamento e que tenham a necessidade de senti-la. Aos filhos, aos pais, a um irmão, a um amigo, a todos aqueles que nesse momento possamos mentalizar e doar essa energia que nos foi também doada com muito amor. Ainda em pensamento, vamos também vibrar energias para o nosso local de trabalho, vibrar energia para aqueles que
tiverem necessidade nos hospitais, nas ruas, nos albergues, tanto do plano físico quanto do plano espiritual. Que esses amigos benfeitores que estão aqui conosco da espiritualidade, também imantados por essa bênção divina, possam distribuir essa energia da melhor forma possível. E agora retornamos desta sala, sentindo os nossos pés, as nossas mãos, agradecidos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos essa semana, agradecidos ao Pai por estarmos aqui vivenciando essa experiência terrena, agradecidos ao Pai pelas reflexões das palavras do nosso Mestre Jesus e rogando ao nosso Pai para que possamos estar aqui na próxima semana, para que possamos usar essas palavras, esses ensinamentos nas nossas reflexões mais íntimas, no intuito de aprendermos a ser melhores. E assim, gratos a Deus, a Jesus e a equipe espiritual, pedimos licença para encerrar o Evangelho na noite de hoje, com a prece de Jesus dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações da vida e ajude-nos a nos livrar de todo mal, pois a ti pertence o reino, o esplendor e a glória, para todos sempre, graças a Deus e graças a Jesus. Qual o tema?